O Guarani apresentou os 3 últimos reforços anunciados na semana passada para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro David Braz, o meia Gemerson e também o atacante Júnior Brandão. Desses 3, o único cotado para ser titular no derby durante a semana passada foi o zagueiro David Braz, por conta daquela lesão do Alan Santos, um problema na coxa que ele teve e acabou virando dúvida para o clássico contra a Ponte Preta. Mas o Alan Santos conseguiu se recuperar a tempo e o David Braz acabou ficando no banco de reservas. E dos 3, o único que entrou em campo no clássico foi o atacante Júnior Brandão. Ele entrou aos 39 minutos do segundo tempo, jogou cerca de 10 minutos e ele, durante a apresentação hoje pela manhã, comentou como que foi essa experiência de disputar um clássico campineiro pela primeira vez. Ele que vem do futebol da Indonésia, estava no Malu United e já está há 3 anos no futebol do exterior. A experiência foi uma experiência muito boa, né? Porque você chega já para jogar um clássico assim, da grandeza que é muito importante, né? E eu tive a oportunidade de poder entrar ali os últimos 5 minutos, então eu estava muito feliz, né, de também ter voltado para o Brasil, porque a Indonésia é totalmente diferente, o futebol lá está crescendo bastante, então eu estava muito feliz e muito empolgado. Diferente do Júnior Brandão, que veio do futebol da Indonésia, o Gemerson e o David Braz estavam atuando no futebol brasileiro. O Gemerson vem do Operário, inclusive o Farney falou pra gente que parte do salário do Gemerson será paga pela equipe de Ponta Grossa. Já o David Braz vem do Mirassol. Mas o grande problema do zagueiro é que ele não atua há muito tempo. O último jogo que ele esteve em campo foi no dia 8 de fevereiro, ainda pelo Campeonato Paulista, na ocasião com Eduardo Barroca à frente do Mirassol, o treinador que o próprio David Braz disse que foi quem o levou para a equipe do Mirassol. Quando perguntado, ele explicou sobre essa ausência dele dos gramados durante a temporada e disse que, apesar da idade e apesar desse tempo fora dos gramados, ele está pronto para ajudar o Guarani nesta reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu me sinto bem. O dia que eu achar que eu não me sinto bem, eu vou tomar essa decisão de parar, né? Eu gosto do clima de jogo, do vestiário. É uma coisa que eu gosto, que me tirou da favela, que deu condições para minha família. Então, por isso que eu estou aqui ainda jogando e estou muito feliz de estar no Guarani. No Mirassol, infelizmente, depois da saída do Eduardo Barroca, acabei perdendo a minha oportunidade, né? Para quem não sabe, a minha ida para o Mirassol foi por conta dele, do Eduardo Barroca, e hoje é treinador do CRB. O Guarani separou as apresentações hoje pela manhã em 2 partes. Primeiro, o Farney apresentou o Gemerson e também o atacante Júnior Brandão, e depois uma apresentação exclusiva para o David Braz. Claro, é uma bagagem muito extensa no futebol brasileiro, passagens por Flamengo, Santos, Grêmio, Fluminense. Ele comentou sobre algumas passagens por esses clubes, sobre algumas situações que ele viveu em cada clube, mas é claro que ele também não podia deixar de falar como que ele pode trazer essa experiência para ajudar o Guarani nesta reta final de Série C. O Bugre tem um desafio muito complicado nesse sábado e sabe que, como é um campeonato de tiro curto, essa segunda fase da Série C, precisa já recuperar os pontos perdidos no sábado nos aflitos. E o David Braz fez um panorama sobre tudo isso e comentou, claro, como que ele pode auxiliar o Guarani, sendo dentro ou até fora dos gramados. Então, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, eu procuro passar para eles e, ao mesmo tempo, é uma troca aí de experiência e para que a gente consiga juntos o objetivo maior, que é subir o Guarani. Todo mundo tem chance aí de conseguir o acesso, né? E para a gente tem que se preparar cada vez mais, né? É um jogo difícil que vamos ter agora contra o Náutico, um treinador experiente que eu conheço muito bem. Eu tenho certeza que podemos conseguir o objetivo, mas com muito trabalho e sabendo que vai ser difícil para a gente conseguir os 3 pontos. O Gemerson, quando foi anunciado, gerou uma certa dúvida, uma incógnita na cabeça do torcedor. Em qual posição ele atuaria? Se seria um pouco mais para frente na vaga do Diego Torres ou seria uma disputa de posição com o Kelvin no meio campo? Mas quando ele foi apresentado agora há pouco, é que ele falou que ele joga como 8/10, ou seja, ou ele joga como segundo volante ou até como meio armador, se precisar, que ele já fez essas funções e, claro, se colocou à disposição do técnico Matheus Costa para ajudar a equipe, sabendo que o trio de meio campo hoje, Kelvin, Isaac e Diego Torres, é um dos principais pontos dessa arrancada do Guarani na reta final
da primeira fase e, claro, que se colocou à disposição aí para ajudar o treinador e também a equipe, e disse que essa disputa pela posição pode ser sadia para ele e também para os 3 jogadores que hoje são considerados titulares do meio-campo do Guarani. Eu acredito que eu venho para somar. É claro que se eu estiver bem nos treinamentos, eu vou elevar o nível deles também, e isso é bom para o Guarani, é bom para o Matheus, é bom para o grupo, e eu acredito muito no potencial deles também. Claro que eu chego aqui para procurar o meu espaço nesses 5 jogos que faltam, perdão. Até porque eu não vim para cá para pensar a longo prazo, eu vim para cá para subir o Guarani, para ajudá-los, e eu estou muito focado nisso. Júnior Brandão e Gemerson chegam com contrato até o fim do ano. Já o zagueiro David Braz teve um contrato estendido aí até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Isso foi falado pelo executivo Fadem Coelho, que também falou com a imprensa ali antes das apresentações dos 3 jogadores. Mas ele pediu um espaço para falar justamente sobre a partida de sábado. Ele assumiu a responsabilidade, pediu desculpa ao torcedor, é claro, pelo resultado negativo, mas disse que não tem ninguém de cabeça baixa e que o foco é continuar buscando esse acesso aí, até porque ainda faltam 5 rodadas. Ele finalizou, inclusive, dizendo que muitos times que perderam a primeira partida ou empataram, tropeçaram na primeira partida dessa segunda fase, conseguiram subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o foco do Fadem Coelho, claro, e de todo o elenco, comissão, diretoria, é o acesso à Série B. Vamos acompanhar um trechinho aí da fala do Fadem Coelho hoje pela manhã. Dos 20 clubes que subiram nesse formato, 17 perderam. 17 não ganharam todas. O primeiro jogo, né? O Brusque, teve times do Londrina, por exemplo, que subiu sem ganhar em casa. O Amazonas perdeu as 2 primeiras. Então a gente, olhando no histórico, a gente não pode achar que está derrotado por causa de um jogo. Então a gente, aqui dentro, a gente já se fechou de novo, já se lambeu as feridas. Exatamente. Para o próximo desafio. Dos 17 jogos que eu estou aqui, eu acho que foi o pior jogo nosso em termos de encaixe. A gente não conseguiu encaixar em nenhum momento. Então a gente assume a responsabilidade é nossa, a gente sabe o que tem que fazer para melhorar. A gente já passou, eu estou em 4 meses aqui, é a 3ª crise, né, que a gente está vivendo. Já passou por outras vezes, esse elenco já demonstrou força para sair desses momentos difíceis. Bom, essas foram as palavras então do executivo de futebol do Guarani, né? O elenco alviverde que segue focado nessa próxima partida contra o Náutico, treinou hoje pela manhã aqui no Brinco de Ouro, ainda treina amanhã em Campinas e já viaja a Recife 2 dias antes da partida, onde finaliza a preparação na sexta-feira no CT do Retrô. O técnico Matheus Costa tem algumas dúvidas, é claro, né? O lateral direito Cicinho saiu sentindo dores na coxa no clássico contra a Ponte Preta e pode desfalcar a equipe alviverde. Ainda será reavaliado entre hoje e amanhã para saber se tem ou não condição de ir a campo. Caso ele não fique à disposição do técnico, Lucas Justen é quem será utilizado na lateral direita, que também vem fazendo boas atuações, inclusive na última rodada da primeira fase contra o Tombense. Já os 2 zagueiros que desfalcaram o Bugre no derby, o Alisson e o Diogo Silva, devem seguir no departamento médico e seguir também como desfalques aí para o Matheus Costa. O Guarani que busca então sua primeira vitória nessa segunda fase da Série C. E tem também uma estatística importante, né? Todos os times que ficaram invictos, jogando fora de casa nessa segunda fase da Série C, conseguiram acesso então à Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani começa esse desafio contra o Náutico, sabendo que ainda tem mais 3 jogos distantes do Brinco de Ouro e 2 jogos aqui com a presença da torcida. Volto com você, Batista. Bom, começo com você, Breno, falando aí dos 3 apresentados. E gostei da fala do Gemerson. Não venho aqui pensando em longo prazo. É agora, o momento é já. São 5 jogos, o contrato dele vai até o final do Brasileiro. Aliás, parte dos salários dele está sendo pago pelo Operário, né? E é um jogador que o Guarani até pensa em ficar com ele no ano que vem, mas depende muito do desempenho nesse ano. Uma das perguntas que eu fiz para ele, você vem para jogar, você é meio atacante, você vem para jogar onde? Ele falou, ó, nesses últimos 2 anos, o que eu gosto de jogar é como um camisa 8/10, ou seja, ali na função do Isaac. Eu acho que no sábado ele já deve pintar como novidade no lugar do Isaac no time do Guarani, nesse meio campo do Guarani, para fazer algo de diferente. Lá na frente, o Júnior Brandão, até a gente abordou isso ontem na Rádio Bandeirantes e o Tigrão me questionou, mas ele tinha condições só de 10 minutos, né, no último jogo. Agora ele vai ter mais condição de jogo e ele me respondeu hoje na coletiva, olha, um pouco mais do que um tempo.
Ou seja, dá para ele jogar um tempo e um pouco mais, mas eu imagino que é jogador para segundo tempo. Por quê? Porque ele vinha recuperando a parte física e ele teve uma contusão muscular. Ele também me falou isso. Só que ele, de característica de área, é o único que o Guarani tem. Já que o Bruno Santos é um falso 9, né? Ele joga dentro da área, mas sai bastante. Já o Júnior Brandão, ele é um jogador de área. Contrato também até o final do ano. O David Braz é uma situação diferente. É um jogador experiente. Até questionei por que você não estava jogando no Mirassol. Ele falou o seguinte, ó, o Eduardo Barroca saiu, foi ele quem trouxe o jogador, e daí os próximos treinadores acabaram não optando por ele. Por isso que ele não estava jogando. Ele falou, eu tenho uma minutagem boa, consigo jogar mais tempo. Eu imagino que ele vai brigar por posição. Se eu fosse o Matheus Costa, já colocava ele de cara como zagueiro e capitão do time no lugar do Alan Santos. Porque o que faltou? Faltou liderança para o Guarani no sábado. O Guarani não tem um jogador titular com característica de liderança. E eu recebi a informação que no derby, no jogo de sábado, o Alan Santos não tinha condição de jogar. Estava com 70%, tomou infiltração, jogou infiltrado, jogou com uma infiltração porque não tinha condição de atuar. Então, se não tinha condição de jogar, por que não coloca um outro jogador? O David Braz, por exemplo, né? Vamos lá, CH, o jogo jogado e o jogo falado. O que você achou aí das palestras dos apresentados? Narrativas, né? Todo mundo vai trabalhar pra caramba, vai jogar como nunca. É sempre a mesma coisa. Aliás, eu não sei nem por que serve entrevista coletiva, porque eles vão prontos, né? Tem o Media Training, eles só respondem aquilo que a assessoria determina. Acrescenta nada. O que acrescentou foi o bate-papo com o Farney, não é? Ele citou dos 3 momentos ruins na administração dele, que o time superou, e eu acho que o Guarani tem condição de superar, mas não acho que passe só por trocar jogadores. O Matheus Costa, ele tem que mergulhar no problema. O que aconteceu no derby com o Guarani? É só o Isaac? É o Brunão? O Cicinho que falhou? O Alan Santos que jogou infiltrado? Existe uma série de circunstâncias que aconteceram que colaboraram para esse futebol apático. Não acho que passe por substituição de jogadores. Eu duvido que o Guarani jogue mal de novo. Eu não sei se vai ganhar do Náutico, porque a partida é muito complicada. Mas eu duvido que esse time jogue a bolinha de gude que jogou. Agora, não dá para jogar com um jogador infiltrado, né, Batista? Aí não, né? É até desrespeito com o grupo. Isso não é uma coisa legal. Ó, não tem condição? Tá? Não tem. Ele, afinal de contas, ele é o capitão do time. Tecnicamente falando, é um cara que faz a diferença na zaga. Mas pera um pouquinho. Não contratou, rapaz? Não teve aval do treinador? Por que não botou para jogar? Eu não sei se ia piorar ou melhorar a situação do Guarani se jogasse, por exemplo, o David Braz no lugar do Alan Santos. Mas não deveria... Se perguntar para o jogador se ele quer jogar, ele vai querer. E vai falar sempre que tem condição. Sempre que quer jogar, e que tem condição. Mesmo infiltrado. Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que tem que vir da comissão técnica. Chama o médico, eu acho que eles devem ter feito isso, né? Claro, é evidente. Eu não estou ensinando nada para ninguém, nem tenho essa pretensão. Agora, apesar da admiração que eu tenho pelo Alan Santos, eu não tinha essa informação. Essa informação que você traz é segura e eu não faria o que o Guarani fez. Agora, o problema do jogo, vou falar de novo, falei na transmissão, na segunda, na terça, estou falando hoje, foi o meio campo. O meio campo do Guarani não existiu. O seu Kelvin jogou a pior partida dele. Não sei se sentiu o jogo. O Isaac não participou do jogo, né? Não pegou na bola. E o Diego jogou um pouquinho no segundo tempo. E jogou um pouquinho porque ele veio buscar a bola dos backs aqui, né? Os 2 zagueiros passavam a bola e ele olhava de frente. Mas ali entre as linhas, não pega na bola. Então é isso, o treinador tem que mexer o doce, né? Trabalhar com posicionamento. Ou até mudança de esquema tático. Porque vai jogar com 3 atacantes contra o Náutico no Aflitos? Eu sei que é conceito do Matheus. Tá? E eu gosto desse estilo, mas será que é o ideal para o próximo jogo? Com a obrigação de ter que pelo menos empatar? Não sei, vamos aguardar. Olha, o Farney está correto em focar no positivo. Buscou números, estatísticas, times que perderam na rodada inaugural. Esse regulamento é o 4º ano desse regulamento na competição.
e times que perderam na rodada inaugural, ou até o Amazonas, que perdeu as 2 primeiras, conseguiram o acesso. Agora, vai enfrentar um time, o Náutico não perde há quase 3 meses. A última derrota do Náutico foi para a Ponte Preta, aquele jogo que a Ponte ganhou de 1-0. Em 20 jogos, o Náutico tomou apenas 7 gols. Vem a 13 partidas de invencibilidade. E vem com uma vitória, né, fora de casa contra a equipe do Brusque. Então o jogo é terrível. É um jogo onde o Guarani não poderá piscar. Tem que jogar na terra e no ar. Minimizar os erros, senão não conseguirá minimamente o empate para continuar vivo na competição. E aí, Breno, tem alguma informação de qual as alterações que o técnico Matheus Costa fará no time ou não? Eu tô imaginando o seguinte, né? Na direita, o Cicinho não deve ter condições de jogo. Quem vai jogar? O Lucas Justin, que vem entrando bem. Agora, na zaga, se o Alan Santos não tiver condições, eu imagino que o David Braz agora ele vai entrar. Vai começar como titular do time. No meio-campo, estou imaginando também que o Gemerson pode ganhar a posição do Isaac. E lá na frente, até sinalizou no derby o Matheus Costa que o Cauã não estava bem. Eu acho que ele pode tirar o Cauã e começar com um Dentinho pela primeira vez. Estou imaginando que são essas as possibilidades de mudanças do Guarani para o jogo contra o Náutico. O esquema não deve mudar, 4-3-3. Ô Breno, tem alguma informação sobre o torcedor que caiu no fosso, passou por cirurgia? O Guarani está dando alguma assistência? Qual é a informação? A mãe do torcedor, aliás, Batista, ela chegou a reclamar nas redes sociais que o Guarani não tinha entrado em contato com ela. Depois de um tempo, ontem mesmo, eu trouxe na Rádio Bandeirantes pela manhã, no programa que o CH apresenta, o seguinte, ela disse, o Guarani agora entrou em contato comigo e um dos diretores, o Eric, foi lá, encontrou com ela no Mário Gatti para prestar solidariedade, dar um respaldo por parte do Guarani, que eu acho que já deveria ter sido feito desde sábado, né? Foi feito com atraso, mas foi feito. O torcedor que a gente está vendo aí na imagem, o Luan, ele segue internado. Tá com um coágulo no cérebro, mas está consciente, não corre risco de morte. Ele precisa fazer uma cirurgia no punho, porque ele acabou machucando o punho na queda no fosso. Ele não pode fazer ainda por conta do coágulo no cérebro, mas nos próximos dias a gente espera que ele faça e que saia rapidamente do hospital. Tomara que dê tudo certo, né? E que ele simplesmente retorne à sua atividade normal e não fique com nenhuma sequela